A Lei Áurea foi um documento que representou a libertação formal do escravo, mas não garantiu sua inclusão como cidadão pleno à sociedade brasileira. O ex-escravo, abandonado à própria sorte, aumentou as camadas de marginalizados. Sem qualificação profissional e um projeto de integração do negro à sociedade, o preconceito continuava. Expulsos das fazendas, vagando ao relento pelas estradas, foram parar nas periferias das cidades, criando as primeiras favelas, vivendo de pequenos e esporádicos trabalhos, normalmente braçais. Já estamos de volta e o nosso bate-papo hoje é com o compositor e escritor Ney Lopes. E também temos a participação do colaborador da seção cultural da revista Afirmativa, Rodrigo Massi. Rodrigo, nós estávamos falando aí no primeiro bloco, o Ney, falando das vertentes que ele coloca, né, no dicionário sobre a questão até dos estereótipos, né, da questão do racismo. Você, como agente cultural, que está sempre nessa área cultural, você realmente sente essa falta da presença do negro? Olha, isso é uma questão agora que o livro trouxe, né, que vai dar mais abrangência, né, e mais conhecimento, mas de fato eu sinto sim, eu particularmente falta, né, em livrarias, né, a presença de obras, né, de autores afrodescendentes. Principalmente contemporâneo, né? Sobretudo contemporâneos. Então, eu acredito que o livro vai dar muito mais conhecimento, né, e abrangência a todo esse elenco, né, esse universo de escritores afrodescendentes. O propósito, Ney, é justamente contribuir como fonte de pesquisa, né? Claro, claro. Assinando embaixo do que disse o Rodrigo, você observa o seguinte, aqui em São Paulo, existe uma organização chamada Quilomboje, que há 20 anos ou mais, publica anualmente uma antologia de escritores afrodescendentes, alternando uma edição de prosa, outra edição de poesia, e, no entanto, você não tem acesso a esse tipo de conhecimento. Em contrapartida, essas antologias e todo esse movimento feito pelo Quilomboje tem uma visibilidade grande no exterior. Existem várias obras que enfocam o trabalho do Quilomboje. Os autores do Quilomboje participam de outras antologias no âmbito internacional e, no entanto, não conseguem no Brasil ter um reconhecimento, um valor merecido, porque, e aí a gente pode analisar o porquê disso. Quer dizer, as chamadas instâncias da leitura, as instâncias do conhecimento, elas rechaçam esse tipo de literatura. Consideram, às vezes, uma literatura menor, não é? Não dão a devida... Não tem tanto espaço, não dão o devido valor, e a gente tem até que, de certa forma, entender a lógica perversa, que é essa lógica capitalista, né? O que tem visibilidade é o que vende, né? Então, parte do princípio de que não vai vender, porque a grande maioria da população afrodescendente não tem o hábito da leitura e tal, e você vai caminhando por aí. Mas se você não romper essa cadeia, essas coisas vão permanecer a vida inteira assim, né? Tem uma pergunta, e a presença desses livros em bibliotecas públicas? Seria um caminho de romper essa cadeia, né, de desconhecimento. E eu acho, inclusive, que a promulgação da lei que está aí em ebulição, que ela prevê, né, a mudança de currículo, prevê... A aplicação da história da África, né, na escola. Toda a introdução de conteúdos afro-brasileiros e africanos, de um modo geral, nos currículos escolares, quer dizer, é um caminho para você escoar esse tipo de e ter produção. essa maior divulgação, penetração. Claro.
É um trabalho todo em conjunto, cada um fazendo a sua Claro, parte, cada um mas faz o seu com o pedacinho. objetivo, Eu né? acho que eu estou fazendo meu pedacinho. E Ney, você fala muito da questão do estereótipo, né? Da forma como o negro era chamado. Hoje a gente sabe que teve uma mudança, mas ainda falta muito para melhorar. E quais são os principais estereótipos encontrados, principalmente no século XIX, que você comentou, né? Em obras de Machado de Assis? Não é tão passado assim, não, pelo seguinte. É recente. A gente tem hoje talvez a forma de literatura mais consumida no Brasil é a dramaturgia televisiva, né? Então, é bastante contemplada no meu livro, que é uma coisa importante, a literatura de massa, é a telenovela, e esses estereótipos permanecem até hoje nas novelas televisivas, né? Que são uma observação que são exportadas para o exterior. Para o exterior, inclusive. Para o exterior. E as pessoas absorvem de uma forma Exatamente. que não questionam, né? Não só no Brasil, mas no exterior, no contexto internacional. A imagem do racismo brasileiro, ela está sendo exportada para o mundo inteiro. Nos países assim de mais consciência, geralmente nos países socialistas que consomem bastante essa literatura, fica bastante claro isso, né? Fica bastante E quais claro. são os estereótipos mais comuns que você Olha, viu? a sexualização da mulher negra, né? Principalmente da mulher afro-mestiça, chamada mulata, ela é sempre vista desde o século XIX, chegando até o XX, com Jorge Amado, etc e tal, e até a telenovela. De um modo geral, a mulher negra é vista apenas sobre o aspecto da sensualização exacerbada. O homem negro visto pelo aspecto da força física, não é? Sempre o Brutamontes, etc e tal. Você vê isso claramente na literatura do século XIX, claro, também na literatura do século XX, bastante consumida, os grandes best-sellers brasileiros e tal, está tudo elencado no meu livro aí. E aquela figura da empregada mais velha, conselheira, subserviente, com aquela aura meio divinizada e tal, foi uma coisa que ficou também. A gente tem o grande ícone disso, né, na obra de Monteiro Lobato, a figura da tia Anastácia, né? Ela é analfabeta, mas ela sabe cozinhar bem, ela dá, receitas, conhece a medicina tradicional, a medicina popular, etc. Tal. Dá a impressão que todas as mulheres negras daquela faixa de idade sempre foram assim, mas não foram, não. A gente conhece, historicamente, grandes mulheres que foram guerreiras, que foram mulheres que foram para a rua trabalhar, mulheres que sustentaram as famílias, mulheres que foram verdadeiros homens, entre aspas, dentro da sua comunidade familiar. Como até hoje a gente vê, né, principalmente nas classes menos favorecidas. A gente tem um exemplo que no eixo Bahia-Rio de Janeiro, uma grande Alorixá, que foi Mãe Aninha, que atravessou o século XIX para o século XX,